Se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você já ouviu que em alguns momentos eu utilizo da palavra crenças. E é exatamente sobre isso que eu percebo que este filme fala. Mas eu vou falar por quê. Este filme, ele é um filme que demonstra claramente que o quanto que o ambiente ele pode modelar como que você se sente, como você se enxerga. E a partir daí, como que você vai agir no mundo. Quais são as escolhas que você vai fazer? E o quanto que você pode ou não acreditar no quanto que você é capaz de fazer alguma coisa. O filme de hoje que nós vamos analisar é Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. É a história de uma criança que parecia ser sem futuro, que se tornou um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Quando a gente começa a assistir o filme, a gente vê um homem que é neurocirurgião e ele é convidado para avaliar um caso de gêmeas siamesas e ele acaba aceitando fazer a cirurgia e diz que em 4 meses irá fazê-la. Enquanto ele vai estudando o caso, vai contando a história dele desde a infância. Ben Carson, ele tem um irmão e uma mãe que criou os 2 filhos sozinha, sem a ajuda de um pai. Ela era empregada doméstica, analfabeta. E quando a gente olha para essa mãe nesse filme, a gente o tempo inteiro vê que é uma mãe que está ali para motivá-los, que ela quer que eles alcancem o melhor, ela quer que eles tenham oportunidades que ela não teve. Ben Carson é uma criança que vai mal na escola, que é ridicularizado pelos colegas por causa disso, que se sente incapaz, que tira notas baixas. À medida que a gente vai assistindo esse filme, a gente vai percebendo que essa mãe, ela é um apego seguro para essa criança, é alguém com quem ele pode contar, ele pode recorrer sempre que ele se sentir seguro e precisar. E essa mãe, ela é uma mãe que instiga nele a autoeficácia, que faz ele ir fazer as coisas que ele acredita e que ele quer, que sempre vira para ele e fala o quanto que ele é capaz, que ela reestrutura as crenças dele, que ele não consegue, que ele não é inteligente, que aquilo não é para ele. Tanto é que ela tem um mantra: você tem o mundo todo aqui, você só tem que enxergar aquilo que não vê. Ela vai dizer essa frase o tempo inteiro ao longo do filme. A primeira coisa que a mãe percebe, como ela é uma mãe muito atenta, é que esse filho não estava enxergando e que poderia sim ser um dos motivos que o levava a não ter notas boas na escola. Então ela vai, leva ele no médico, compra óculos para ele, e com isso ele melhora um pouco as notas dele. Passa de F para D. Algo que ele fica extremamente surpreso, né? Porque ele não acredita que é por causa da visão, e sim porque ele não é capaz. Você melhorou com certeza e estou orgulhosa por não ser um F. Você é inteligente, mas os 2 podem fazer melhor. Percebe que com essa frase, essa mãe, ela reforça pro filho: olha, você é inteligente, você consegue mais. Que ela está incentivando ele a tentar fazer um pouco mais, de uma forma que não é crítica, e sim reforçadora. Tem um momento no filme que o Ben ele ouve uma palestra na igreja e ele descobre que existem médicos missionários que viajam para curar pessoas. E a partir daí ele expressa o desejo de querer ser médico para a mãe, porque ele acredita que a medicina é uma vocação. E a mãe, mesmo vindo daquela situação de tanta pobreza e dificuldade, o que ela faz? Ela reforça. Ela diz para ele que ele é capaz. Você pode ser o que quiser na vida, contando que trabalhe para isso. Quando essa mãe ela diz que ele pode fazer o que ele quiser na vida, contando que ele trabalhe para isso, ou só que melhor que as outras pessoas, é como se ela fizesse uma profecia autorrealizável. E isso faz com que ele internalize que é possível ele chegar a fazer isso, chegar a se tornar um médico. Uma parte no filme que é muito interessante, que ele estuda a tabuada por exigência da mãe, e com isso ele tira uma nota muito alta. Na hora dele dizer a nota para a professora, antes ele verbaliza que ele não colou. Por quê? Como ele sempre tirou notas baixas,
ele tem medo de ela não acreditar que ele é capaz de tirar aquela nota que ele tirou. Então ele ficou com medo do julgamento dessa pessoa, da mesma forma que a gente às vezes faz isso ao longo da nossa vida. A gente tem medo, a gente se antecipa a uma situação porque a gente tem medo da reação dessa pessoa, já que existe ali sempre um padrão de comportamento. E essa mãe, ela trabalha com faxina. Em uma determinada cena do filme, mostra que ela foi fazer faxina na casa de um homem que era viúvo, e até um homem que ele depois ensina ela a ler. Ela, ao entrar em uma sala dele, ela vê muitos, mas muitos livros. A partir daí, ela entende que os seus filhos, eles têm que começar a estudar, que eles têm que começar a ler. E o que ela faz? Ela coloca para eles que eles poderão assistir somente 2 programas ao longo da semana e eles terão que começar a ler e fazer resumos para entregar para ela. Essa é a virada de chave principal. Foram várias pequenas viradas que foram acontecendo, porque essa mãe parece que ela tá o tempo inteiro buscando qualquer referência que ela vê que os filhos podem ter uma vida melhor, ela vai lá e aplica na casa dela. Ela tenta modificar aquele ambiente. A partir disso, eles começam a adquirir muito conhecimento, começam a ir muito bem nas aulas. Quando bem, ele começa a estudar e começa a tirar notas boas, ele começa a perceber que ele é capaz. Com isso, ele vai reestruturando as crenças que ele tem sobre ele. Com isso, ele vai desfazendo a visão negativa que ele tinha sobre ele. Ele começa a identificar que se ele se esforçar, ele consegue alcançar notas boas. Ele consegue conquistar aquilo que ele tanto deseja, que nem a mãe dele o tempo inteiro falava com ele. Quando você vai assistindo o filme, você vai percebendo que a pessoa que mais reestrutura crenças desses filhos é essa mãe. Tanto na questão comportamental, porque ela vai criando situações para eles verem que eles conseguem, que eles são capazes, como com as palavras, quando ela contesta aquilo de negativo que eles falam sobre eles. No caso, o Ben, que é mostrado no filme. Tem uma passagem no filme que demonstra como que ele também teve que enfrentar o racismo, além da pobreza. É quando ele consegue um certificado de melhor aluno do ano e uma professora, ela pega o microfone e fala com os alunos brancos, que era uma vergonha, que se ele conseguiu, eles poderiam fazer melhor. A partir disso, a mãe do Ben, ela decide que ele irá mudar de escola. Depois que o Ben ele muda de escola, ele começa a ter vários episódios de raiva intensa. Quase, ou melhor, ele ameaça que vai bater na mãe. E o episódio, o ápice, é quando ele vai para esfaquear um colega, só que a faca quebra. Quando ele se dá conta disso, ele sai correndo para casa, entra no banheiro e começa a orar. Que quando a gente fala de terapia, a gente pode ensinar isso para as pessoas como uma forma de se autorregular, tá? Seria uma forma de você se distanciar da situação ou regular aquela emoção para você pensar com mais clareza. Aí tem uma passagem de um tempo e já mostra ele em outro estágio da vida. Já mostra ele indo para a universidade, dele tendo dificuldade de passar numa disciplina, dele sonhando com a mãe antes de uma prova e a mãe dizendo que ele não precisava de livros, que o livro estava dentro dele. Então, aquilo que a mãe falava estava tão enraizado nele que até em forma de sonho isso aparecia. A gente entende na TCC que sonhos, eles podem ser vestígios do momento, mas eles também podem ser pensamentos. Então essa mãe, ela falou tanto esse mantra que ele apareceu no sonho no momento que ele mais precisava. Com isso ele se forma e ele vai para a residência de neurocirurgia. Alguns padrões de pensamentos que a gente começa a perceber que começam a se modificar. Rotulação. Ele para de se rotular como burro. Visão em túnel.
Ele deixa de focar somente nas limitações que ele tinha por causa da pobreza, por causa das dificuldades dele, e começa a ver que ele tem um futuro, que se ele lutar por aquilo, se ele se esforçar, ele consegue as coisas que ele quer, que é entrar numa faculdade, tirar notas boas, passar numa disciplina, ou fazer a residência que ele tanto deseja. Pensamento de tudo ou nada. Ele começa também a perceber que as falhas pontuais que ele tem não determinam que ele é. Não é uma nota baixa que vai determinar a capacidade dele, quem ele é. Ele se casa, se torna médico, a mulher dele, ela engravida de gêmeos, acaba perdendo esses gêmeos, depois de ter já 2 filhos. Até que chega ao ponto, porque ele vai fazer várias cirurgias que vão aparecendo ao longo do filme, né? Várias situações que, quando você vê a trajetória dele, quando você procura entrevistas, ele fez várias cirurgias dificílimas. E essa das gêmeas siamesas, seria a primeira cirurgia de separação. Ele vai, aceita o caso e é um sucesso. Então, o que eu quero que vocês saibam é que este filme é uma demonstração de como a vida da gente, ela acaba sendo determinada pelo ambiente que a gente vive, pelas crenças que a gente constrói através das nossas experiências. E como que os nossos pais, que são as primeiras pessoas que a gente tem contato, elas podem sim influenciar muito no que nós somos. Apesar que não é só isso, tá? Não dá pra gente ficar jogando a culpa nos pais, apesar deles terem muita responsabilidade, porque eles têm responsabilidade até um certo ponto da nossa vida. A partir daí, a responsabilidade de mudar isso é nossa. A gente que tem que ser responsável pelas nossas escolhas, mesmo que a gente tenha perdido muita coisa graças a esses pais, a esses cuidadores, né, que nem sempre são os pais. Mas a gente não precisa permanecer ali. A gente pode mudar isso, assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Quando a gente não dá conta sozinho, a gente procura ajuda, a gente busca rede de apoio e entende que a gente também pode escrever a nossa história. Gostou? Curte! Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto.